O que é melhor, um chefe ou um líder? Se você também já não aguenta mais esse clichê e quer bater um papo franco sobre liderança, então esse episódio de Herói de Propósito é para você. Pura vida, heróis de propósitos, bem-vindos ao nosso episódio de hoje, no qual a força de caráter que nós vamos conversar é a liderança. E para tratar sobre as conexões entre esse universo da liderança, esse universo da gestão, eu quero começar compartilhando com vocês a história desse cara aqui que está aparecendo na tela. Diz para mim, quem é esse cara? Você provavelmente disse que é o Walt Disney, não é mesmo? Errou forte, errou rude, porque esse não é o Walt Disney. Se você prestar atenção na foto, quem está do lado dessa pessoa que estava na imagem não é o famoso Mickey, e sim a Minnie. O Walt Disney, no famoso parque Walt Disney World, ele está do lado do Mickey, apontando inclusive em direção a essa estátua que é de Roy Disney, o irmão mais velho de Walt Disney. Qual que é a importância de Roy Disney para todo esse império da famosa empresa da Disney? Toda. E o mais legal é que ele trabalhou de forma completamente anônima. Até pouco tempo atrás, as pessoas conhecerem mais a fundo o papel dele na famosa gestão Disney. Vamos voltar um pouquinho na história desses dois irmãos tão inspiradores quando se fala de liderança e de gestão. O Roy é um irmão 8 anos mais velho que o Walt Disney, e os dois sempre tiveram um relacionamento muito legal, assim, seja pelo fato de que o Walt olhava no seu irmão aquele herói, aquele irmão mais velho que realizava as coisas, como pelo lado do Roy era uma relação muito poderosa também, porque ele olhava para o irmão mais novo e via um talento, tudo aquilo que a gente viu no Walt Disney, uma criatividade, um menino visionário, divertido. E ambos passavam por um desafio muito grande, que era uma família muito austera, muito dura, né? Um pai que não dava muito espaço para que eles sonhassem e queriam realmente trazê-lo, com a melhor das intenções, trazê-los para viver com o pé no chão. Imagina o que teria sido do mundo, do entretenimento, se isso realmente tivesse vindo a acontecer. Bom, a história dos dois foi muito especial porque, em um dado momento, o Walt Disney começou a conseguir construir seus primeiros estúdios, suas primeiras animações e desenhos e quase levou a Disney à beira da falência. E foi graças ao Roy que, durante a produção da Branca de Neve, um dos maiores hits que a Disney trouxe até hoje, foi possível que esse estúdio não quebrasse. O Roy, que atuava até então com instituições bancárias e tinha toda uma atuação como gestor, conseguiu trazer o irmão para o pé no chão e também viabilizar meios para que o sonho do irmão acontecesse. A história se desenrola dessa mesma forma ao longo de toda a relação dos dois, que foram sócios, parceiros ao longo de uma vida na criação dos estúdios e todas as conquistas. E talvez o sonho mais ousado que o Walt trouxe para o mundo foi querer construir um parque. Um parque no qual todos os sonhos fossem possíveis, onde aquele mundo encantado da Disney pudesse ser vivenciado pelas pessoas. O famoso parque da Disney World. Pois é. Reza não somente a lenda, mas os registros de que, em um dado momento, enquanto eles estavam tentando captar financiamento para esse parque, um dos investidores, olhando a idade avançada dos irmãos, resolveu perguntar para o Walt: Walt, tudo muito legal, tudo muito interessante, a Disney é incrível, mas o que acontece se eu fizer esse aporte financeiro e você vier a morrer? O que acontece? Você que é esse líder inspirador, se de repente eu ponho a grana e você falece amanhã. E o Walt disse: acontece tudo aquilo que eu prometi para vocês, porque eu sou somente o cara que sonha. Quem faz as coisas acontecer é meu irmão, é o Roy. E foi interessante que essa passagem foi fatídica, ela acabou se concretizando no fato de que o Walt, pouco tempo depois, veio realmente a falecer. E conforme prometido entre os irmãos, o Roy não deixou o sonho se desfazer. O Roy resolveu abraçar essa ideia, pegou a Disney, levou para frente e eles construíram. E no dia do discurso de inauguração, ele resolveu fazer como sempre fazia, evitar os holofotes para si e colocar no irmão. Quando queriam batizar o parque como Disney World, ele falou: não, essa vai ser minha grande homenagem para o meu irmão. Então ela vai se chamar Walt Disney World. Um mundo encantado. A relação entre os dois mostra muito claramente para a gente
a conexão entre o universo da liderança e o universo da gestão. O universo da liderança é sim um universo da inspiração, é sim um universo em que você vai trazer o melhor das pessoas, entender o que elas amam, conectar com uma causa na empresa, mas para que as coisas aconteçam, você vai precisar trazer também para a realidade o universo da gestão. Você vai ter que ter processos, você vai ter que ter excelência, você vai buscar resultados, e isso era o que o Roy fazia nessa parceria. O Roy diz, né, que a parceria dele sempre funcionou muito bem porque o que ele mais gostava de fazer era realizar o que o irmão sonhava. Ele sonhava, eu concretizava. E para a gente ir para a nossa entrevista, como de costume no programa, eu quero fazer uma provocação em relação a esse universo da liderança, me baseando em 2 livros que um é um grande hit e o outro um pouquinho menos conhecido, é extremamente importante também para a gente entender mais a fundo o que realmente nos faz bons líderes, bons gestores. O primeiro ficou muito famoso, chamado Monge Executivo, que traz um lado humanizado para a gestão. Ele traz o conceito da liderança servidora, traz uma série de conceitos importantes, mas também, por outro lado, perigosos se mal interpretados. Porque começou-se uma linha de humanização da gestão extremamente importante há algumas décadas atrás, para fazer um contraponto àquela gestão desumana que rolava no começo do século passado, mas perdeu-se um pouco a mão. Gerou-se toda uma geração de líder banana que não consegue realmente levar as pessoas para resultado, para cobrar. Criou-se um clima de leniência. E aí que vem o segundo livro que eu gostaria de indicar aqui, que é um livro de Bruce Tulgan, que chama-se Não Tenha Medo de Ser Chefe. No inglês, né? It's okay to be a boss. Não tenha medo de ser chefe. Usando a palavra chefe deliberadamente, eu falei aqui gestor para ficar um pouco mais bonito, já que chefe foi estigmatizado, mas esse livro, Não Tenha Medo de Ser Chefe, dá justamente dicas para que você que está assistindo a gente consiga entender claramente algumas ferramentas de gestão necessárias para que o seu lado inspirador de líder possa realmente trazer você, as pessoas ao seu redor e a sua empresa para resultado. E para ilustrar muito bem essa nossa conversa sobre liderança e gestão, eu resolvi trazer um grande amigo que vem no nosso próximo bloco, o Cristiano Machado, um gestor em multinacionais que realmente aflora a liderança por simplesmente decidir assumir a responsabilidade sobre as coisas e fazerem elas acontecerem. Fica com a gente para o próximo bloco de Heróis de Propósito. Para conversar sobre esse mundo da liderança, da gestão, eu resolvi trazer um parceiro, um amigo que teve a liderança como consequência e não como meta. O que normalmente na vida profissional das pessoas é algo que muita gente mira, eu quero crescer profissionalmente, quero ser promovido e tudo mais. Para ele acabou sendo o resultado de assumir responsabilidades, de querer resolver problemas. É com imensa satisfação que eu trago aqui para conversar sobre liderança, meu querido amigo Cristiano Machado, um gestor de multinacional. Seja bem-vindo, Cris. Obrigado, Taquei. Agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Como a gente conversou bastante, é algo que eu nem imaginava, mas muito feliz por estar aqui e obrigado por essa oportunidade. Cris, eu costumo já entrar de sola com a força de caráter, perguntando para o entrevistado, para você, o que é liderança? Cara, a liderança, para mim, ela é algo que ela foi muito intuitiva, como você mencionou na abertura. Ela foi uma consequência da vida que eu levei e das escolhas que eu fui tendo na vida. Então eu vejo hoje a liderança, a questão da vida, de como você gerencia a sua vida, de tomar decisão, e também a questão de como você vê as pessoas. Aí, em cima disso, você monta a base da liderança e depois você vai complementando com a parte técnica, buscando recursos para se tornar um grande gestor. Mas para mim eu vejo ela dessa forma, aquela coisa intuitiva, natural, aquela coisa silenciosa que vem de quando você tem que decidir o que você quer da vida, o como você vai lidar nas situações de dificuldade, o que fazer quando ninguém quer tomar atitude. Eu acho que nesse ponto que começa a liderança. Então, você enxerga que a atitude de liderança, ela começa muito antes do que um cargo de gestão, que é um cargo que é dado numa organização, numa empresa. A atitude, ela já vem dentro de nós, né? Como é que foram os exemplos na sua vida em que você teve que assumir isso? Desde a tua vida mais jovem, né, com família e depois até na vida com multinacionais. Sim, perfeito. Eu vejo como duas coisas bem distintas. O cargo é uma coisa, nem toda pessoa que tem o cargo ela é líder e nem todo líder tem cargo. Sim. Né? E às vezes, quando você consegue combinar as duas coisas, aí que você tem um high potential ali, um grande gestor ali para o mercado, para a empresa.
Para mim, as coisas aconteceram desde berço mesmo, vendo a história do meu pai, como ele foi, desde o do clássico da inspiração, mas ele sempre tomou a decisão de um jeito de valorizar as pessoas, de cuidar de gente. Que foi uma coisa que eu aprendi com ele, que quem cuida de gente nunca fica sozinho. Então essa coisa foi instintiva de cuidar de pessoas. Conforme eu fui amadurecendo, entrando para o mercado de trabalho, foi a mesma coisa. De ver os meus colegas e os meus pares, e o ambiente, sempre ver o que é melhor para o ambiente de trabalho, o que é melhor para os meus colegas. E eu não faço questão em me doar no sentido de deixar outras pessoas brilharem. Isso para mim, eu sinto prazer nisso, de ver a outra pessoa ela avançando e dando oportunidade para ela seguir. E em paralelo, nos meus hobbies, nas minhas atividades, foi a mesma coisa. Né? Eu gosto das coisas naturais, dessa fuga do caótico urbano para o meio do mato, aquela jornada interior. Vai para a montanha. Para a montanha, para as trilhas e tal. E ali eu comecei a desenvolver liderança. Instintivamente também, mas guiando as coisas, balizando, e isso foi agregando. Então, a liderança ela foi uma consequência de vários fatores e exemplos que foram culminando para isso. Agora, eu sempre deixo claro, né, durante as nossas entrevistas aqui, Cris, de que as forças de caráter, elas, normalmente, pessoal, elas vão ter assim, a faixa ideal e o para menos e o para mais, né? O para menos é a subutilização. Então, uma pessoa que não tem liderança na sua vida é uma pessoa que muitas vezes vai se ver anulada no sentido de que o que ela deseja, o que ela precisa, ou o que as pessoas precisam ao seu redor realizar, não acontece. A vida fica sem normas, a vida fica sem resultados. O excesso também vai entrar a tirania, a imposição, autoritarismo e tal. Então, existe uma faixa ali, um meio bem generoso nas forças de caráter para a gente conseguir ter uma faixa saudável. E aí, Cris, quais são os desafios que você enfrentou tentando encontrar essa faixa ou até vivendo o aspecto da liderança conforme você acabou recebendo cargo, sendo promovido? E o que pesa em ser um líder? É uma jornada dura, mas prazerosa. Então, você fica sempre numa limiar ali à beira do abismo mesmo. A liderança ela é algo que ela é solitária, por muitas vezes, porque você tem que ser ali a pessoa que inspira e entende os seus liderados. Ao mesmo tempo, você também é um liderado, que não tem um topo do mundo onde você não responde para algo. Às vezes você não responde para um cargo, mas você responde para algo que está acima de você, no sentido de valor. Às vezes não é o seu chefe, o seu gerente, um ambiente, uma instituição, mas é o seu filho que te espera em casa. Né? É o seu pai, a sua mãe, as coisas que você cuida. Então, os desafios ficam nisso, entre você cuidar das pessoas, entregar resultados, entregar performance, mas cuidar de si mesmo ao mesmo tempo. Isso que eu vejo que é um grande desafio. E por isso, por muitas vezes, ela é solitária. Porque o líder, ele tem que olhar de uma forma ampla, numa coisa muito 360, de ver o que está precisando lá embaixo, o que está precisando acima e interno, por dentro. Isso que eu acho que é o desafio. E a minha forma sempre foi olhando para dentro e expandindo para fora. E o que a gente vê na maioria do dia a dia, os desafios, é que as pessoas elas sempre olham para fora. Querer buscar, querer ser, querer ter o cargo líder, ou querer ter a recompensa de algo que não foi conduzido. Então acho que a liderança ela faz muito isso, de você ter que olhar para tudo e olhar para si mesmo. Acho que esse é o maior desafio. É interessante esse ponto que você traz, né, na liderança, de você precisar olhar para os demais, criar esse equilíbrio, e é um equilíbrio extremamente desafiador de ser criado, porque você comentou, você não é o onipotente, né? Sempre tem alguém que vai comandar mais que você, e mesmo o dono da empresa vai ter os clientes, vai ter acionistas, vai ter sempre alguém, né? E o louco é que nem sempre quem está abaixo de você consegue perceber que você não tem essa onipotência. Eles esperam que você seja capaz de resolver coisas que são imensamente desafiadoras. Como é que você media isso, né? Quando vem uma necessidade de cima e mediar com essa necessidade de baixo, de baixo e de cima, obviamente, no sentido hierárquico, não realmente ser melhor ou pior do que ninguém. Isso é um desafio grande, é uma questão muito empática, né? Não daquela empatia de você se colocar no lugar do outro, mas de você entender qual é a linguagem que o outro vai entender. Né? Vai muito também da comunicação não violenta, de você pegar ganchos ali e entender o que tem valor para aquela pessoa. Como que ela vai entender coisas às vezes, de metas de performance que para ela não é o valor dela. Na pirâmide que você desenhar, na escala de prioridades e necessidades, não é o que ela precisa, não é o que ela deseja. Então você tem que criar um propósito para que ela vá quebrando aquilo em metas e ela vai entender que aquela participação dela nunca é pequena, ela é essencial. Né? Tem uma frase que eu li há muito tempo que é o que eu uso muito no dia a dia. Né? Não é você dizer para as pessoas, vocês precisam construir um navio,
mas mostre o mar e o que elas vão alcançar se elas construírem aquilo. Então desperta o desejo de conhecer o mar, e não da construção do navio. Ele é um processo, ele é uma etapa. Essa sua fala do navio e do mar me lembra muito do que o Simon Sinek, né, o famoso autor do Comece pelo Porquê, explica, né? Para quem não conhece ainda Simon Sinek, tem um livro, um vídeo muito interessante que você pode acessar no TED, logo após assistir a nossa entrevista aqui, a nossa conversa, que é como grandes líderes inspiram ação, Simon Sinek, é bem interessante esse vídeo, e ele fala que você deve começar pelo porquê, ou seja, ao invés de eu falar o que você tem que fazer, que é o barco, tem que fazer um barco, o quê? Aí quando muitas empresas falam como, e esse barco ele tem que ser desse tamanho, tem que ser desse, daquele outro jeito, tem que fazer assim, com esse material, mas poucos falam, mas para que eu estou fazendo um barco? Exatamente. Né? Não, porque está vindo uma grande tempestade, vamos falar da Arca de Noé, não, porque tem uma grande navegação, vamos falar das travessias que foram feitas, aí você faz as coisas serem inspiradoras, aí o como e o que, eles acabam sendo uma consequência do porquê que nós estamos seguindo, né? Cris, é incrível poder conversar contigo sobre liderança e eu queria que você trouxesse para as pessoas, dentro do que você vivenciou até aqui, algumas dicas de como elas podem desenvolver a liderança da sua vida, independente do cara ser um gestor, dele trabalhar muito, mas como é que ele pode ser um líder na sua família, como é que ele pode ser um líder com seus amigos e, se for o caso, na própria empresa, algumas dicas, alguns caminhos para a pessoa desenvolver essa competência, força de caráter e de liderança. Certo. Como eu falei aqui, eu entendo que começa realmente olhando para dentro, sabe? Olhando para dentro de si mesmo. Hoje a facilidade de você colocar certificados na parede ficou muito fácil. Então tem gente que acha, eu fiz o curso de liderança, eu sou líder. E não é isso. E às vezes tem muita gente padecendo com isso. Essa pandemia, acho que ela trouxe isso muito latente, onde as pessoas não estão preparadas para liderar a vida. Então acho que a dica ela começa por aí. Olhe para si, olhe para dentro de casa. Se você não conseguir administrar e liderar o seu principal patrimônio, que é a vida, você não vai ser líder do seu negócio, você não vai ser líder num cargo, não importa o título que você tenha. Então comece ouvindo as pessoas que estão próximas. Comece entendendo o ambiente da sua casa, a sua esposa, o seu filho, os seus pais, as idades diferentes, as necessidades diferentes. Se isso faz sentido para você, você começa a criar uma massa para você ampliar esse ciclo e conhecer seus pares, as pessoas do seu trabalho, as pessoas do seu curso, do seu dia, da sua comunidade. Você vai ampliando isso. E isso naturalmente, assim como aconteceu comigo, a liderança ela vem. Naturalmente você planta e você colhe. E você forçar a parte técnica, eu não diria forçar, mas você estudar para isso é o que vai lapidar. Mas você precisa ter uma estrutura forte e essa lapidação ela vai vindo onde você vai construindo e vai te trazer a bagagem para ser gestor, para conseguir cuidar de uma estrutura. Mas a minha dica principal comece liderando a si mesmo. Cris, muito obrigado pela sua participação. E vejam só que interessante, antes da gente ligar as câmeras e gravar aqui, eu estava batendo um papo com o Cris, que gosta muito de montanhismo, de escaladas, de que quando se trata de uma escalada, o topo é só a metade do caminho. E quem já foi promovido alguma vez sabe exatamente do que a gente está falando. Conseguir chegar naquela meta, naquele objetivo de uma gestão é a metade do caminho, porque depois tem que descer se for numa escalada, mas também para muitos que estão na posição de gestão é aprender a se manter, a conseguir entender agora o que eu preciso ser, quem eu preciso me tornar para fazer valer, para entregar mais, fazer jus a essa oportunidade que me foi dada. E também o descer na analogia de que sua liderança nunca será eterna. Nosso tempo nessa terra não é eterno. Então a posição de que há uma descida até para poder subir outro morro maior, uma outra montanha, existe um momento que você precisa entregar a luz para outra pessoa brilhar e você poder buscar a sua próxima etapa, a sua próxima jornada, o seu caminho. A gente segue no nosso programa aqui, na volta do nosso intervalo, conversando com um especialista no desenvolvimento de líderes no nosso famoso bloco As Forças Caráter em Ação. Fica com a gente. A grande questão que vem aqui, depois de a gente ter essa entrevista com o Cristiano e ter conversado tanto sobre a questão da liderança até esse ponto, é como é que você desenvolve essas características de liderança. E para responder isso para nós, eu trouxe meu querido amigo Carlos Andrade, que é um mentor em liderança. Carlos, obrigado por vir conversar com a gente, irmão. Cara, é um prazer, sempre um prazer estar batendo um papo com você, gostoso, sobre temas que eu gosto muito de falar. É uma honra estar aqui, espero poder colaborar aí com o teu programa, que eu acho muito bacana. Então vamos direto ao assunto aqui, Carlos. Como é que eu posso desenvolver essa força de caráter da liderança, independente de qualquer posição hierárquica na minha vida?
Bom, é uma pergunta bem abrangente, né? Mas eu tenho certeza que eu não posso dar respostas muito abrangentes. Mas eu diria que a pessoa precisa se conhecer, né? Não só para liderança, mas para qualquer coisa que ela vá fazer na vida dela. Ela vai ter que ser líder dela mesma, líder de onde ela trabalha, líder do que ela está fazendo, das ideias dela, dos projetos dela. E para isso acontecer de uma forma boa, de uma forma eficiente, eu aconselho a pessoa a se conhecer. Essa vai ser a base. Pode parecer um jargão meio vago, mas é importante conhecer aspectos essenciais dela, características essenciais da personalidade dela, das preferências comportamentais, da inteligência emocional e outras características. Isso vai ajudar com que ela entenda onde ela está e ajude a caminhada dela em ser um líder. O meu primeiro conselho que eu dou é autoconhecimento, isso é importante. E é interessante que muitos líderes acabam não passando por essa etapa, queimando essa etapa, são promovidos a posições que depois eles ficam extremamente desconfortáveis, porque começa a sair alguns monstrinhos do armário que o cara não imaginava que existia e que ele precisava trabalhar. Então, realmente, o autoconhecimento é um passo fundamental. E, inclusive, a empresa que você tem, né, e tudo mais, tem uma série de assessments, né, ferramentas para autoconhecimento que são incríveis. Depois o pessoal segue o Carlos Andrade nas redes sociais, vocês vão encontrar uma série de assuntos. Agora, depois que eu cheguei nesse passo, falei, poxa, agora eu já sei meu perfil, já conheço minha capacidade, já conheço pontos a melhorar. Qual que é o próximo passo? Para onde eu avanço depois desse ponto, Carlos? Bom, o autoconhecimento ele vai trazer o passo número 2, que é a autoconsciência, né? Eu não posso ter consciência de alguma coisa se eu não a conheço. Então, se eu conheço bem, aí eu separo o que é bom, o que é ruim, tomo consciência de onde eu estou. Aí eu posso ir para uma ação de mudança daquilo, de melhoria daquilo ou de uso daquilo, que é o que eu sempre digo. É mais fácil você usar o que você já tem, porque você vai ter retorno imediato e você com certeza tem muita coisa, e depois trabalhando em alguns gaps, em algumas coisas que vão melhorando à medida do tempo. É um projeto curto, né? É um projeto de vida inteira que você vai se desenvolvendo. Você não precisa fazer isso numa semana. Então você pega o que tem de bom, começa a usar, né? Começa a trabalhar com isso para você já ter o resultado, tá animado, tá motivado, tá energizado, e aí gastar mesmo energia com algumas mudanças de comportamento, de hábito, desenvolvimento de coisas que você detectou que precisa, mas está sendo alimentado por essa parte bacana, essa parte boa que você tem de estar usando as coisas que você já tem forte. Você tocou num ponto importante em relação à liderança, que a gente fala muito nas forças de caráter como um todo, né? E as pessoas, quando elas pegam lá o teste das forças de caráter, que está até lá no perfil do Instagram, elas fazem, aí tem as 24 em ordem, da primeira só mais forte até a 24ª, que é a menos presente. As pessoas querem olhar lá para baixo e querer aumentar o que está abaixo. Eu falo, cara, mas você tem 5 que estão no topo, que você arrebenta nelas, bota elas para usar, e você até comentou, às vezes não são características de liderança que eu preciso desenvolver, eu só preciso usar. Eu tenho a diferença entre aquilo que eu sou competente e aquilo que eu uso, na verdade, no meu dia a dia. Exatamente. O cara tem 10 competências que ele já tem, ele só usa 4. Ele fala, eu quero desenvolver outras 2. Ele vai ter 12 e só usa 4 ainda, né? Como é que você vê isso, cara, na liderança? Essa mania de mirar no gap, na falta. É verdade. São 2 pontos bem importantes que você comentou aqui, Rafael. Quando você faz uma avaliação, ela vai te dizer o seu potencial. Então, vai dizer, as avaliações que falam de perfil de personalidade, ela define mais ou menos como você é, mas tem outras que dão medições mesmo. Nível de inteligência emocional, nível de competências pessoais, você vai ter um valor, um nível, eu estou nesse ponto. Isso não quer dizer que você usa, quer dizer que você tem. Usar é outra coisa, depende de outra coisa. Então, é como você falou, você tem potenciais aí em você, comece a usá-los na plenitude, o máximo que você puder usar, que é a coisa mais fácil de se fazer. Você tem características de personalidade, você tem pontos que já são bem entendidos, bem interpretados por você, use-os. E aí que está um grande desafio. Quando você vai aprender uma técnica, vai aprender alguma coisa, você aprende na teoria. Quando você vai utilizá-la, depende de muitas outras coisas que são subconscientes, depende dos seus valores, das suas crenças, dos seus sabotadores, das coisas que estão dentro da sua cabeça, que te impedem de realizar, muitas vezes, como você quer e como você imagina. Então, a partir do momento que você tem esta noção e essa ideia de usar, fica muito mais fácil você ir destravando determinados comportamentos para que você já comece a ter resultados imediatos. É lógico, em determinados níveis, você já vai observando resultados e isso vai te retroalimentando, aumentando a sua automotivação e facilitando todo o processo. Eu concordo com você quando você diz, use o que você já tem na plenitude. Às vezes você tem só o potencial,
porque só, né, já é bastante coisa o potencial. Mas só ter o potencial não adianta, você tem que pôr ele em prática e bem. Aí que está a chave de ouro. Pega os que você já tem e usa bem. Se a gente entrar agora, exatamente, pega o que você já tem e já usa bem. Se eu entrar agora no Google e escrever assim, como desenvolver a liderança, vai vir uns 100 mil, sei lá quantos resultados, com N caminhos, N dicas e tal. E aí, pior ainda, se eu for lá e escrever assim, quais são as características de um líder? Os caras descrevem um super-homem, né? Como é que você vê essa síndrome do super-homem da liderança, cara? Você que é boa, né? A gente tava falando disso mesmo. Porque normalmente você vislumbra o líder que é colocado como ideal dentro das empresas, que todos os empresários querem, é o super-homem. Só que ainda sai lá na descrição de função, olha, não alérgico à criptonita. Ele não pode ter esse gap, né, como a gente estava discutindo. Esse gapzinho está preocupando o super-homem. Dá até para te contratar como líder aqui, mas vamos trabalhar nesse gap aqui, porque você ainda não está perfeito para a vaga. Então, essa busca de perfeição ou de um determinado tipo de pessoa é complicada, porque cada um tem a sua característica, a sua forma de liderança, o que ela pode entregar para o grupo, para a empresa em si, para o negócio dela. E buscar as complementaridades é que vão fazer a riqueza do ambiente. O líder é um condutor, ele é o mentor daquilo tudo. E ele não precisa ser o super-homem alérgico à criptonita e olhar que tem que ser empático, resiliente, alto isso, alto aquilo, gosta daquilo. É só teoria, e você pode ler essa teoria. O mais importante para mim é que a pessoa aprenda a usar isso, a ser realmente. Se eu pergunto para você, Rafael, você é um cara empático? Você vai me dizer que é. Se eu fizer uma avaliação e der 7, você vai falar, tá vendo? Deu alta. Agora, você está usando a sua empatia? É outra coisa completamente diferente. Minha percepção da medição e do uso daquilo. E vou te falar mais uma coisinha que eu acho que é fundamental. Existem muitas pessoas que têm muitos problemas e muitos, vamos dizer assim, defeitos de comportamentos e nem percebem. Eles estão escondidos na forma de razão, de bom senso, espírito prático. Eu até falei numa outra live hoje mesmo, falando eu tenho um senso crítico muito aguçado, por isso que eu critico. E isso não é uma coisa boa. Na cabeça do cara é. Então, essas coisas precisam ser desmistificadas e trabalhadas para que os líderes sejam formados, para que eles sejam mentores das equipes deles, sejam pessoas bem resolvidas, de bem consigo mesmo. Não buscando ser o super-homem que não é alérgico à criptonita, porque o cara fala, nunca você, tá longe demais, eu não consigo, e é um Eldorado que não é necessário, né? Uma visão que não é necessária. Carlos, muito obrigado pela participação no nosso programa. E galera, vejam só o que o Carlos contou aqui para nós. Pega as ferramentas que você já tem e usa. Ao invés de ficar querendo comprar cada vez uma caixa de ferramentas maiores, você quer se transformar um líder cada vez melhor, pega essas ferramentas, pratica, fica bom com elas, e aí sim, depois você adquire uma aqui, uma colar, vai fazendo seus aprimoramentos, sendo quem você é e aquilo que você tem para entregar. Continua com a gente aqui no nosso programa Heróis de Propósito. Poderosas as dicas que o Carlos trouxe pra gente, não é mesmo? Então, olha só que interessante a gente entender, de acordo com o que o Cristiano falou com a gente, com as dicas que o Carlos trouxe, e até mesmo a história que abriu o nosso programa sobre a relação entre os irmãos Walt e Roy Disney, que liderança é algo muito complexo, algo que vai muito além de 30 minutos de programa, mas que está ao acesso de cada um de nós. O desafio é quando a gente coloca a liderança como um fim, quando a gente coloca a liderança como uma meta e não um meio para alcançar resultados, para resolver problemas. Se tem uma dica final que eu gostaria de deixar para você que está assistindo aqui o nosso programa, é justamente você entender isso, que liderança é uma questão situacional, de que quando você está disposto a realmente servir as situações, as pessoas, as organizações, para fazê-las realizarem o que tem de melhor, ali a sua liderança nasce naturalmente. E nessa hora, muito provavelmente, você vai precisar sim desenvolver competências, técnicas de gestão. Eu quero deixar um presente para você que está assistindo esse nosso programa, que está em dúvida ainda sobre quais são suas principais forças de caráter, de você ir lá nas nossas redes sociais, procura lá no Instagram, @RafaelTakei, entra lá nas redes sociais, você vai ter um link lá na bio em que tem os testes das forças de caráter. Se você não sabe ainda qual que é a sua principal força de caráter, aquilo que realmente te destaca no meio da multidão, entra lá, faz o teste e se você, dentre as 24 forças de caráter, quiser escolher uma dessas para crescer, para aumentar, eu te dou esse presente. Me manda um direct, fala qual força você quer desenvolver, que eu vou ter a maior honra de dar uma dica, mandar um áudio para você, mandar um recado para que você desenvolva essa força de caráter. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, pelo seu prestígio. Compartilha com as pessoas, mostra para alguém que está precisando, que deseja desenvolver sua capacidade de liderança. Faça esse serviço, torne-se um herói de propósito e que as forças de caráter estejam com você.